Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos para nossa live número 83 aqui no Instagram. Toda quarta-feira eu venho aqui bater um papo com você para falar sobre a criação de acessórios em cerâmica plástica, em polymer clay, que é essa massinha que a gente tem disponível aqui no Brasil. Temos um fabricante nacional, que é a PV Clay, e existem várias marcas dessa massinha aí mundo afora, né? A mais conhecida, né, pessoal, principalmente de bijuterias, de quem trabalha com esculturas, né, com decoração de cabos de talheres, de cabos de madeira, utensílios para cozinha, conhecem ou já ouviram falar, uma grande parte dessas pessoas, na famosa massa Fimo, que é a mesma coisa, né, o mesmo material que o que a gente tem aqui no Brasil, que é a PV Clay, que também é um polymer clay, que é o seu nome, né, em inglês. Polymer clay, uma espécie de argila de polímero, que seria uma argila plástica, né? Que depois de curada, de passar pelo processo de cura no forno doméstico, e quando eu digo doméstico, não é necessariamente o forno que você faz sua comida, mas é num forno igual ao que você faz sua comida. Se você quiser usar, você pode usar, mas eu sempre recomendo que você tenha um forninho só para trabalhar com polymer clay, com a cerâmica plástica. Esse material é atóxico, né? Ele é feito de puro PVC, então é o mesmo material por onde passa a água que a gente bebe aí na nossa casa, né? E você pode fazer muitas coisas com ele, tá? Eu sempre brinco, gosto de falar que as possibilidades são infinitas, porque não só na criação de acessórios, como de muitas outras coisas. Quais são essas muitas outras coisas? Vou dar um exemplo para vocês. Tudo que você faz, porque esse é o material mais conhecido, uma referência mais próxima que a gente tem aqui no Brasil. Tudo que você faz com biscuit, por exemplo, você pode fazer com polymer clay, com a cerâmica plástica. No sentido que o biscuit é diferente, mas as aplicações, as criações podem ser muito semelhantes, realmente semelhantes, muito parecidas. Desde esculturas, lembrancinhas, pequenos personagens, né, que os escultores gostam muito de fazer, o pessoal, a galera do mundo geek, né, que faz aí os personagens de filme, Star Wars e tudo mais. Você pode fazer os acessórios, como eu já falei, cabo de talheres, muitas coisas que você pode decorar para sua cozinha, fazer xícaras, né, você pode fazer que mais, gente? É tanta possibilidade que a gente tem hoje, assim, que tudo que você pode fazer no biscuit, você pode transformar em um objeto decorativo, alguma coisa para você fazer com polymer clay também. Qual que é a diferença desses dois materiais? O biscuit é feito com materiais mais orgânicas, né? Mesmo as massas industrializadas, elas têm alguns problemas. Se o artista não tiver todos os cuidados, ele pode mofar, ele demora mais tempo para secar, ele encolhe de tamanho no processo de cura. Esses são os problemas assim que eu vejo desse material, mas existem trabalhos incríveis, magníficos feitos com biscuit. Quem consegue se adaptar com o material faz e sabe como trabalhar e faz muitos projetos maravilhosos. Não é uma crítica em relação ao material, é só a diferença que eu estou pontuando aqui. Até porque vem muita gente do biscuit entrando aqui no mundo da massinha do polymer clay, né? E eu também já trabalhei com biscuit, sempre tenho na minha casa, como eu sempre digo, e eu gosto de respeitar muito os materiais e cada artista na sua posição. A cerâmica plástica, ou polymer clay, ou arcila polimérica, ela vai ao forno, em 30 a 40 minutos ela está com a peça pronta para você terminar. Olha só, tipo esse colar aqui, uma peça que foi, olha aqui, deixa eu ver se eu coloco de perto, com massa translúcida e acho que o orquídea, tá? Dá pra ver, ó, atrás um pouquinho de transparência, tá vendo, ó? Em 30 a 40 minutos você tá com as peças prontas, secas, vamos dizer assim, se fosse biscuit, né? Pra você fazer o acabamento do seu colar, do seu acessório, ó, esse brinco aqui, por exemplo. Então, tem essa vantagem, não muda de tamanho, é mais leve em comparação ao biscuit também e não mofa, porque depois de curada, ela é uma peça plástica, né? Então, você tem essas vantagens. Tem muitas pessoas novas chegando lá no YouTube, assistindo os vídeos, assistindo as lives que ficam gravadas por uma semana. Principalmente quem vem do mundo do biscuit pergunta assim: Paty, eu posso pintar
a cerâmica plástica? Porque existe muito disso no mundo do biscuit, né? Das pessoas pintarem. Gente, como a massa vem com a gente tem muitas cores, são 50 cores aproximadamente aí na linha da PV Clay. Eu sempre falo, ó, quer pintar, mistura uma massa com a outra, porque elas são totalmente miscíveis, isso aí é uma vantagem que você tem. Mas existem formas de pintar. Por exemplo, você pode usar tinta álcool, giz pastel seco, que tá lá na live da semana passada, pode usar tinta acrílica. Só que cada situação tem o seu emprego da tinta, né? Tem a sua forma correta de usar. Porque, eu vou dar um exemplo, se você pegar um pincel e pintar um plástico qualquer, tá? Alguma coisa de PVC, com uma tinta acrílica, se você for lá e passar a mão depois, passar a unha, vai sair. Entende? Então a gente tem que tomar alguns cuidados na aplicação das tintas, né? Das técnicas. Eu tenho vídeos no YouTube que eu explico a respeito dessas questões, tá? Existem grandes canais também aí internacionais de tutores internacionais de Polymer Clay que são assim bem taxativos em dizer que algumas formas de pintura não são recomendadas, e eu concordo. E eu já experimentei muitas formas, então existem as técnicas, tá? Você respeitando e seguindo as formas e as técnicas, que aí é um outro campo gigantesco dentro do mundo do Polymer Clay, né? Que são as técnicas, é uma grande diferença também em relação ao biscuit. É uma imensidão de opções de aplicação de técnica em superfície de Polymer Clay para você criar aspectos de materiais de todos os tipos. Eu mesma já fiz, por exemplo, uma peça que está aí no meu feed do Instagram, depois você pode olhar, que é uma peça redonda que foi para uma live antiga e que está lá no Clube da Massa, que é uma reprodução do aço Corten, que é aquele metal com ferrugem. Então você pode reproduzir muitas características de outros materiais, e isso é uma das grandes vantagens, né, do Polymer Clay, você poder reproduzir ou imitar outros materiais, e isso fica muito legal. Um exemplo também bem legal é da live da semana passada do YouTube, da reprodução da madeira com giz pastel seco. Já fiz lives reproduzindo a madeira com a própria massa, fazendo os canes, né, que é uma outra mega gigantesca, assim, acho que a técnica mais... como que eu posso dizer, que mais representa o Polymer Clay são os milifiores, porque ela é conhecida no mundo inteiro, né? A técnica mãe, assim, eu chamo de a técnica master, eu acho fantástico. E com a técnica do milifiore você consegue fazer reprodução de caninhos de madeira, de pedaços de madeira, ou nó da madeira e muitas outras coisas. Então, gente, é isso. O Polymer Clay é mágico, é fantástico, é uma massinha, assim, que vai te extrair tudo que você tem de criatividade, e eu vou falar bem a verdade pra você, vai te enlouquecer nos primeiros momentos, tá? Porque com todo mundo que eu converso, eu falo assim, ei, mas me conta aí, nos primeiros dias, assim, que você começou, você não ficou bem doida, assim, com a massa? E as pessoas são, assim, todas falam a mesma coisa. Paty, se eu não tô com um caderninho, com papel, com alguma coisa para anotar as minhas ideias, eu piro, não durmo, né? E a gente fala que a massinha ela é muito legal para você tratar a ansiedade, tratar esses problemas, né? Que às vezes a pessoa tem um pouco de depressão, tem ansiedade, precisa se acalmar, precisa focar, precisa se distrair, que é um hobby, e aí acaba entrando no mundo da massinha e transfere aquela ansiedade para a massinha. Mas é bom, não é ruim, né? É uma transferência positiva, não é uma transferência negativa. Então, gente, como eu digo, toda quarta-feira eu venho aqui pra gente bater papo e falar sobre esse material, né? Ensinar para você mais sobre esse material e tirar dúvidas. Hoje eu tenho um tema específico que eu quero falar com vocês, que são os inimigos do pós-cura, que como todo material, como todo artesanato, como toda arte, como toda técnica, a gente tem que tomar cuidado com os resultados, né, com os processos para que o resultado seja positivo. Se algumas coisas saem erradas no meio do caminho, lá na hora da finalização da peça, tirando do forno, ela pode apresentar alguns problemas, que às vezes por ser iniciante também é comum, assim como tudo que a gente vai fazer. Então assim, porque a massinha é difícil de trabalhar, não sei o quê. Não, gente, tudo que a gente vai fazer de novidade tem as suas necessidades de atenção, né? A gente tem que prender atenção em algumas coisas. Então é importante que você saiba quais são as possíveis coisas que podem acontecer se a sua cura não foi feita da forma perfeita ou da forma mais correta possível. E aí eu vou falar para vocês aqui quais são esses inimigos do pós-cura no final das 4 perguntas que eu separei aqui hoje pra gente ser mais breve, tá? Pra não tomar muito tempo da sua manhã. Essa live fica no ar aqui sempre no meu Instagram, tá no Clube da Massa também. A live do YouTube, é importante lembrar, é amanhã, quinta-feira, às 19 horas, sempre, tá? Às quintas-feiras, às 19 horas.
A live do YouTube fica uma semana no ar, depois ela sai e entra uma live nova, tá bom? Olha lá, a Lígia Franconelli tá falando, até hoje é um vício. Beatriz Porcelanas, verdade, tô aqui mega ansiosa, produzindo sem parar, mãos nervosas. A Rita tá nesse momento. A Rita tá descobrindo técnica, tá criando, tá aplicando, toda hora ela tá postando uma coisa nova, eu tô lá curtindo, acompanhando. A Rita é nossa membro lá do Arte da Massa, assim como a Biju Fatuamano, que tá aqui, que é nossa amiga Cleusa, que são as alunas do curso de iniciantes, tá bom? Esse curso de iniciantes, você consegue acessar o link dele aqui na bio do meu Instagram, naquele azulzinho que você clica, você entra na lojinha e lá no menu da lojinha você consegue acessar as informações do curso de iniciantes, tá, gente? Maiara Barbosa, Ivonete Cosmo, Kelly Semijoias, Maia Oliveira. Gente, só aquele resumão, né? Quem trabalha com acessórios, com montagem, né, de biju, de acessórios, sabe que não é simples você criar originalidade para suas peças quando você depende da compra de peças prontas. Oi, Mari! Mari lá dos Estados Unidos, Diego Fazolac, Danila, Viva Biju. Quem trabalha sabe, quem monta acessório, quem compra pedrinhas para montar, sabe que não é fácil você inovar e você trazer um aspecto e uma cara nova para os seus projetos. E isso aqui eu garanto para você que vai trazer possibilidades incríveis e infinitas. Se tu é uma pessoa criativa, então nem se fala. Técnica existem assim, aos balaio, como a gente fala aqui no sul, né? Para você poder aplicar e criar peças diferentes. Dá uma olhada no meu feed aí. O feed da Paty no Instagram, gente, não é aquele feed rosinha, tudo bonitinho, combinando. Eu já até tentei fazer isso lá, pode ver lá atrás que tá? Mas chega uma hora que assim, é melhor mostrar o que tem que ser mostrado do que ficar enfeitando o pavão, não é verdade? Então tem muita técnica, tem muitas coisas diferentes, porque o mundo do Polymer Clay é assim, né? O mundo das técnicas em Polymer Clay é muito vasto. E o meu objetivo é ensinar, então eu vou mostrar tudo que eu consigo mostrar de diferente para vocês. E dá uma olhada aí no meu feed que você vai ver quanta técnica diferente, quanta coisa diferente você pode criar. Se você quer trabalhar com bijuterias e acessórios, entenda que esse material vai trazer para você a originalidade que você procura. Você quer fazer uma peça diferente para montar aquele colar, aquele brinco, aquela pulseira, fazer aquele maxi anel que você sonha, mas você nunca acha aquela peça na loja de montagem? Você pode fazer aí na sua casa, com mais de 50 cores disponível, e ainda você pode misturar essas cores, né? Criar a textura, o acabamento, a cor, né? A pigmentação, pode pôr douração, pode fazer folha metalizada, glitter, muitas coisas. E criar o anel do jeito que você quiser. Então essa é só minha dica para quem trabalha com bijuteria e fala assim, ai, não sei mais onde eu vou achar uma peça para fazer aquele colar que eu queria. Não sei mais onde eu vou achar. Minha cliente pediu uma peça X, assim, um colar assim assado, mas eu não encontro as peças para montar. Gente, esses seus problemas se acabaram, né? Então fique à vontade para acompanhar aqui o perfil e para você entender mais sobre esse mundo, porque eu tenho certeza que se você é a louca das biju, né, a bijuzeira, você gosta de fazer, você vai se apaixonar, porque o Polymer Clay realmente é encantador. Você entra e você não consegue parar de pensar no que você pode criar com esse material, tá? E a aceitação é muito boa também por ser um produto original. Você vai criar peças originais, criativas, né? Peças com criatividade, com cor, com a cara da cliente, né? Com o que ela pedir, por exemplo, ou com a sua essência, né? Escolha aí dentre as tantas técnicas alguma que você acha que se combina mais com você e afunda nesse mundo aí que eu tenho certeza que você vai adorar. Ou use todas as técnicas e faça até o momento que você descobre, ó, o meu estilo é esse e eu vou seguir nesse caminho. Tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Eu sempre digo que não tem nada de errado, não existe forma certa e errada. Claro, eu vou falar dos 5 inimigos da cura aqui daqui a pouco, tem coisas que podem te dar alguns problemas no processo de resultado, mas existem muitas formas de fazer muitas técnicas e muitas coisas em Polymer Clay. Por isso que eu digo que cada um tem o seu certo, cada um tem o seu errado, né? A peça não quebrando, não estando muito cheia de bolhas, não estando queimada, tá tudo bem, né? Você vai fazer conforme o seu gosto, tá bom? Fica meu convite para você. Me acompanha também no YouTube, depois compartilha essa live aqui com as suas amigas. Para outras, quem sabe você não consegue aí uma amiga sócia para você entrar num novo negócio e começar a criar acessórios, bijuterias
criativas, exclusivas, originais, artísticas aí com as suas amigas, não é mesmo? Vamos então para as perguntas de hoje, ó. Falei bastante disso na live da semana passada, né? Porque a live caiu. Aí eu voltei falando sobre a lojinha do Clube da Massa. A Lourdes Garbellini perguntou pra mim no YouTube onde que ela compra cerâmica plástica. Gente, no link aqui do meu Instagram, lá em cima tem o Linktree, que é um painel de links das minhas redes sociais. Você vai clicar e vai entrar na lojinha do Clube da Massa. Lá tem ferramentas, toda a linha da PV Clay, que é a nossa marca brasileira de Polymer Clay, você vai encontrar lá. E também materiais para fazer acabamentos, produtos que a gente lança, por exemplo, acabou de subir lá pro meu feed o brinco com a técnica da decopagem, que é dos componentes de MDF. Você encontra muitos materiais, bases de brinco, metais para você fazer os acabamentos, né, para criar suas peças. Então, além de tudo que tem da PV Clay, né, que é todo o material da lojinha da PV Clay, você tem lá. Você ainda tem esses outros materiais para poder trabalhar também, tá? Então é lá que eu tenho disponível para vocês poderem comprar os produtos para criar os materiais aí, os acessórios de vocês com cerâmica plástica. Aí a Bela perguntou lá no YouTube assim: oi Paty, tudo bem? Se eu quiser a peça fosca, posso usar nenhum verniz? Posso não usar nada? Ela quis dizer. Ó, gente, eu imprimo as perguntas aqui, tá? Para vocês não acharem que pode estar inventando ali as coisas. E outra pergunta: se eu adicionar qualquer detalhe com tinta, é obrigatório o uso do verniz? Tá. Se ela quiser a peça fosca, vai tirar do forno, vai lavar a peça e a peça vai ficar assim, vai desengordurar superficialmente com detergente e água. Gente, é a prova d'água, tá? É a prova d'água, então não tem problema da sua peça, você ter o problema da sua peça acabar ficando manchada e coisas do tipo. Então, pode lavar sim. Só que ela não vai ficar 100% assim fosca. Existe um material que é específico para isso, que eu gosto muito. Tá aqui, deixa eu pegar para mostrar para vocês, que ele vai dar esse efeito, que é o mate, tá? O gloss, que é o outro vidrinho, ele é brilhante. E o mate é o fosco. Ele vai dar aquele efeito assim de batom mate, né, que a gente tem aí nas empresas aí que fazem maquiagem. Ele vai dar aquele efeito opaco, né, sem brilho, vai baixar, porque como a massa é a base de óleos minerais, mesmo que a gente lava às vezes assim, desengordura, ela ainda vai ficar com um leve brilhozinho, e o mate vai tirar qualquer efeito de brilho da sua peça, vai dar esse efeito que ela quer. Ela perguntou também se ela adicionar qualquer detalhe com tinta é obrigatório selar. É o que eu tava falando no começo da live, depende da técnica que você usou. Esse brinco que eu subi no feed aí, o último que subiu hoje, tá? Ele sobe por programação automática, mas tá lá. É um brinco amarelo com efeito de pátina na base dele. E embaixo é o componente de MDF com decopagem, que é uma técnica que em breve eu vou estar mostrando para vocês. A pátina, como a gente raspa a massa, cria buraquinhos na massa e aplica tinta e depois limpa o excesso, não precisa selar, porque a tinta vai ficar dentro dos buraquinhos da massa e ela não vai sair caso você bata, arranha, coisas do tipo. Agora, quando é uma pintura superficial, se você quer pintar, fazer um desenho, por exemplo, as peças que a Carol B Art lá, né, faz, a gente usa o gel misturado a uma tinta, faz a pintura que quer e leva de volta a peça ao forno. Por exemplo, ó, pinta aqui a peça com essa pintura que eu falei pra vocês. Isso aqui é um translúcido, tá? Vai fazer aqui, a peça já tá curada, aí você vai fazer uma tinta usando o gel, que é a cerâmica plástica líquida, ó. E a tinta que você quiser, pode ser uma tinta acrílica, pode ser uma gotinha de tinta a óleo, bem pouquinho, vai tingir, vai criar as cores que você quer e vai transformar essas gotinhas de gel em uma tinta de cerâmica plástica, tá? Aí você vai pintar, fazer o desenho que você quer e vai levar de novo a peça ao forno, porque o gel precisa ir ao forno novamente, porque ele não seca só no ar, tá? Como gloss e como mate. Gente, existe tinta específica para Polymer Clay, principalmente para quem trabalha com bebês reborn, que são aqueles bebezinhos tamanho natural, né? Parece um bebezinho recém-nascido, as bonecas lindas, maravilhosas. Essa tinta se chama Gênesis e ela não é muito barata, tá? Aqui no Brasil você encontra o site,
Universo Reborn, se eu não me engano, .com.br, vende a tinta Gênesis. Mas você também pode fazer as suas tintas aí usando a cor que você quiser, usando o gel, né? Aí você usa um godê, aqueles godês de pintura, né? Que tem as bolinhas, vai colocando as gotinhas, vai pintando e vai usando, tá? Depois, se você não for usar mais, passa um plástico filme nesse seu godê e guarda até o seu próximo uso. Só que é recomendado que você use o mais rápido possível, para não ficar muito tempo lá o seu gel, porque ele pode dar uma endurecidinha, tá? Com a tinta, dependendo da tinta que você usar. Então essa é a dica para quem quer fazer pintura. Eu prefiro que você use uma tinta base de própria cerâmica plástica, de gel, para você levar ao forno e ela curar 100%. Se for uma pintura superficial, para você não ter problema depois de bater a unha, alguma coisa, e estragar seu desenho, tá? Porque como eu disse antes, você vai pintar um cano de PVC com uma tinta acrílica, se você deixar lá, você vai passar a unha, depois vai sair, entende? E a nossa massa é puro PVC, depois de curada ali, tudo certinho, ela vai virar um polímero, um plástico firme, tá? Outra questão que me perguntou a Rafaela DRT, assim: boa tarde, adorei, já estou te seguindo. Legal, obrigada. Pergunta: esse fio de aço não escurece ou oxida? Pois andei comprando um que ficou feio com o tempo, desde já, obrigada. Gente, na lojinha do clube a gente tem os fios de aço inoxidável, né? Até o próprio nome diz. Porque esses fios, eles são de uso ortodôntico. E eles são de 1 a 2 metros, dependendo da espessura do fio, tem um comprimento maior ou menor. Como eles são para utilização dentro da boca, em aparelhos ortodônticos, eles não oxidam, eles não podem oxidar. Então, tranquilos, vocês podem utilizar os fios que tem lá na lojinha, porque eles são desse tipo, tá? Não tem perigo, não. Então, os que estão na lojinha do clube, eu garanto para vocês que eles são de uso ortodôntico e eles não vão causar nenhum problema para a pessoa que estiver utilizando. Aí não vai dar um problema de alergia, não vai ficar coçando o pescoço, porque eles são materiais médicos, hospitalares, né? Então, eles não podem reagir com a pele, né, do paciente, nem dentro da boca e nada assim, tá ok? E, Paty, quais são os inimigos do pós-cura? O que é pós-cura? Pós-cura, você pegou sua massa, condicionou com um rolinho, amoleceu ela, e aí você fez o condicionamento, né? Que é o processo de amolecer e deixar sua massa num ponto de modelagem. Fez isso, criou, desenhou, recortou, colocou glitter, fez o que você quis fazer na sua massinha, colocou pigmento em pó, fez um desenho e tal. Aí você recortou a sua flor e levou pro forno para fazer a cura dessa flor. Aí deixou lá no forno 35 minutos, mais ou menos, pela espessura dessa aqui, ó. 35 minutinhos a 130 graus. Foi espertinha, usou o termômetro, né? Olha, eu já vou juntando as coisas aqui. Usou o termômetro para não ter problema de queimar suas peças. Isso é a cura. O que é pós-cura? É quando você tira a sua peça do forno e vai observar se ela está ok, se ela está bonitinha, se ela está beleza. O problema mais recorrente, assim, os dois primeiros mais recorrentes de quem é iniciante, que é o problema da questão da pessoa queimar a peça, porque passou demais da temperatura, ou a pessoa quebrar a peça, porque a peça não chegou na temperatura ou no tempo necessário pela espessura que ela tinha para estar bem curada. O que isso significa? Significa que a pessoa precisa usar um termômetro para ela ter certeza de que a temperatura do forninho dela está a 130 graus, colocar a peça no forno quando estiver na temperatura correta e contar no mínimo 30 minutos. Gente, é no mínimo 30 minutos, tá? Se o teu forno já está marcando 130, coloca lá e vai contar esse tempo aí, no mínimo, para a sua peça sair bem curada. O que significa sair bem curada? É sair do forno e não quebrar quando você faz uma curvatura nela. Paty, tô com medo, não tenho certeza que a minha peça curou, então não tente quebrar. Volte no forno mais uns 10 minutos a 130 graus para você finalizar o processo de cura e você se garantir. Depois que esfriou, você pode até deixar esfriando dentro do forno, vai e curva. Se a sua peça não quebrou, gente, o curvar não é que você tem que testar todas as peças assim. Quando você se sentir segura da cura, não vai precisar mais. Mas esse curvar é só para você saber se você está fazendo certo. Então, se você tem dúvidas e não quer quebrar sua peça, não faça. Coloque mais tempo de forno a 130 graus. Porém, cuidado para você não exceder a temperatura, porque aí você pode ir para o outro problema, que é a queima.
que para mim, Pátia, queima não é o processo que a sua peça está lá dentro do forno, é quando ela fica com manchinhas pretas, queimada com bolhas ali, com uma característica estética que não é agradável, né? Como é que começa? Ela vai começar a ficar toda pontilhadinha, meio acinzentada, vai escurecendo, vai criando bolhas, borbulhando tipo um pastelzinho frito e fica preta. Isso é queima, tá? Então evite excesso de temperatura. Esse é o segundo inimigo na pós-cura, né? Que é durante o processo de cura. As bolhas, como eu já falei, é um dos inimigos também no pós-cura, e para você evitar as bolhas, você pode cobrir com uma folha de papel para evitar o excesso de temperatura e sempre ligar a parte de baixo do seu forno. Por isso que eu gosto de recomendar forninho que tem 3 botões, porque ele tem um botão para ligar e para você decidir ali a temperatura que você quer, que você nunca pode confiar 100% sem o termômetro. Outro para você escolher qual serpentina do seu forno você quer, se é de cima ou é de baixo, né? Sempre é de baixo. Eu uso e recomendo. E uma terceira, que é o tempo que esse forno vai ficar ligado. Quantos minutos? Se você vai ligar até ele chegar, se o teu forno leva uns 10, 15 minutos para chegar no 130, põe uns 45, 50 minutos. Aproveite para curar mais peças ao mesmo tempo, tá? Essas são as minhas dicas para você em relação a equilíbrio da temperatura e a configuração do seu forno. E aí, tendo esses decidido, você não liga a parte de cima. Isso também evita que as suas peças apresentem bolhas, que é um problema muito corriqueiro nos fornos muito pequenos, de 10 a 12 litros, que liga em cima, embaixo, ali fica muito, assim, na carinha da sua peça, as serpentinas com muito calor, e aí acaba dando bolhas, né? Isso é uma reclamação das meninas aí que tem apartamento, forninho muito pequeno e tudo mais. Recomendo que você compre um forno usado. Ele vai ser mais barato, já vai estar maturado, amadurecido, né? A serpentina já vai estar meio calejada e aí não vai, assim, ter esses rompantes de excesso de temperatura também. Isso é muito legal, tá, gente? E qual que outro problema, assim, pós-cura que a gente identifica? Quando a gente começa a fazer as peças, às vezes a gente fica meio mão de vaca economizando a massa, e eu entendo também, né? Porque é material, a gente tem que tomar cuidado com o custo do material. E aí acaba fazendo peças muito finas, leva pro forno e quando tira ela fica tortinha, tá? Então esse você consegue resolver colocando ela sobre a sua bancada e colocando um peso reto. Pode ser uma das, exemplo assim, uma ferramenta acrílica, alguma coisa, uma folha de papel, uma coisa plana e um peso para deixar a sua peça plana. Enquanto ela está esfriando, ela vai tomando forma, tá? Aí depois que ela esfriou, você pode tirar que ela vai estar retinha. A sua peça vai estar bem bonitinha, não vai estar mais toda torta. Eu não gosto de fazer peças muito finas, salvo em detalhes, né? Como é o caso dessa com translúcido, que a gente precisa trabalhar com uma espessura menor para dar o resultado do translúcido, que é a massa que tem um pouco de transparência. Não é totalmente transparente como um vidro, mas ela tem um grau de transparência. Daí a gente tem que trabalhar com massa mais fina, tá bom? Um outro caso, assim, de inimigo de pós-cura que a gente tem são as rachaduras, que são provenientes de bolhas de ar. Quando você está condicionando ou modelando as suas peças, se você juntar ar dentro das suas massas, dentro da sua massinha, esse ar ele vai tentar expandir, subir e sair da sua massa. Fazendo isso, o que acontece? Ele tende, ou se der tempo, ele consegue forçar e criar uma rachadura. Aí você vai identificar que você juntou ar, né, acumulou ar durante a cura, ou ele vai criar uma bolha e vai chegar o tempo de finalizar a cura, não conseguiu romper, mas ele vai ficar com uma bolha. Essas bolhas de ar, normalmente elas são mais assim, espalhadas na sua peça. São mais gordinhas e são maiores, né? E numa parte ou outra. Já as bolhas de fritura, quando é excesso de temperatura, elas são mais generalizadas, tá? Então, assim, você consegue identificar se você fez uma bolha na peça porque juntou ar durante o condicionamento ou a modelagem, dobrou a massa e foi juntando ar igual um pastel, assim, ou porque você acabou usando uma temperatura mais excessiva que já levou a sua peça da cura para a fritura, né? Ela acabou fritando a superfície, tá, gente? E outra questão são as munis, que são inimigos ou não, dependendo do resultado que você quer no pós-cura. Tem trabalhos de artistas aí fora do Brasil, que eu vejo no Instagram, que usam as munis a seu favor e fazem peças lindíssimas com o efeito de munis. O que são munis? Munis aparecem principalmente em massas de cores especiais, em translúcido, principalmente a mãe das munis é a massa translúcida. Por não ter a pigmentação, ela não cobre 100% essa transparência da massa, acaba criando algumas casquinhas.
Eu já fiz vídeo no YouTube também mostrando o efeito de Muniz por acúmulo de ar, porque você vai rompendo, cutucando essas casquinhas e você vai vendo depressões, buraquinhos, isso significa que tinha ar ali dentro. Também é uma forma delas aparecerem, tá? E é mais interno, você pega um translúcido e levanta, e aí dependendo da forma como foi curado, se você deu um choque térmico, colocou ele direto a 130 graus no forno, que é a forma comum da gente fazer a cura, ele vai aparecer mais. Se você colocar o translúcido no forno, ligar o forno e deixar ele subindo ali a temperatura até chegar nos 130 graus e a partir daí começar a contar, aí você vai perceber que vai ter menos Muniz nas suas peças. Outra forma também de te eliminar essas Muniz que a gente chama, que parece uma Muniz porque vem de lua, de terreno cheio de buraquinhos, né? Você vai perceber que se você pôr um pouquinho de branco na sua massa de translúcido, é óbvio que vai reduzir um pouquinho da transparência, mas também vai eliminar uma boa parte dos Muniz das suas massas, tá? Dos efeitos dessas casquinhas que aparecem aí na sua massa, tá bom? Vou contar uma coisa pra vocês, assim, eu fiz alguns testes quando a gente recebeu o amaciante da PV Clay, que é um bloquinho como esse, só que ele é branco, para você misturar na massa, para amaciar massas que você acha que estão um pouquinho mais durinhas, né, mais antiguinhas que você tem na sua gaveta. Eu curei o amaciante, o translúcido e coloquei elas par a par, para observar. O amaciante não tem mais assim nada, né, de Muniz, e ele não tem pigmentação, tá, gente? E já o translúcido ele apresenta mais. Então, se você quiser também usar, em vez do branco, o amaciante para colocar na sua massa translúcida, para deixar até ela mais elástica também, que é uma coisa legal. Já o translúcido da PV Clay já tá muito mais legal, tá bem mais elástico. Ele não era quando eu comecei a trabalhar e hoje ele é bem elástico, graças ao empenho lá do pessoal da PV Clay, do Edinho. Se você usar isso, eu acho que vai dar um resultado também bem bacana, né? Menos pigmento, porque o branco vai ter um pouco de pigmentação, mas se você usar um amaciante no translúcido, ele vai te ajudar a eliminar um pouco das Muniz e vai amaciar a sua massa, tá bom? É isso, gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês sempre podem mandar pra mim lá no Instagram, tá? Cleida Tereza, Lara Morena, Simone Mavuli, Fátima Mello. Gente, amanhã a gente tem live do YouTube. Essa live é às 19 horas. Deixa eu ver aqui a Aquarela Arte. Ela tá perguntando sobre como recuperar a massa se acumula muitas bolhas durante o condicionamento. Se você não, como que se diz? Não modelou ainda a sua peça, você ir fazendo, se você tiver cilindro, você ir passando ela no cilindro, tá? Devagarinho, várias vezes, desde o mais largo até ir afinando, para você poder removendo essas bolhas. Isso é uma forma. Outra forma, se você já curou a peça, é fazer o que eu mostrei, colocar ela ainda morna em cima da sua bancada, do seu azulejo, colocar um peso plano, né, e deixar ela resfriar com esse peso aí, até que aí tem que ser uma coisa mais pesada, até que esse peso faça com que essas bolhas abaixem e elas resfriem. Depois que tá afundado, né, preso na massa, ela não tem mais como subir, porque ela vai estar fria, só o ar quente que vai ter essa força para subir, tá bom? Vamos ver aqui. Fátima Mello, Cidalene, Juliana Zicardi. Legal, gente. Bom, por hoje, deixa eu ver aqui. Paty, pergunta da Aquarela. Já aconteceu comigo de levar uma peça curada para o forno e ela queimar? A peça continua curando quando voltamos com ela para o forno? Deixa eu entender aqui. Aquarela. Paty, já aconteceu comigo de levar uma peça curada para o forno e ela queimar. A peça continua curando quando voltamos ela para o forno? A peça já está curada, né? Se você deixar ela em uma temperatura excessiva, além do normal, ela vai queimar. Existem, o Edinho sempre comenta que o pessoal de escultura que leva várias vezes a peça ao forno para fazer a cura, não é porque ela já curou que agora depois daquilo ela vai queimar. Ela vai se manter se você estiver na temperatura adequada. Agora, se você subir demais, ela vai queimar. O pessoal de escultura monta um braço, uma orelha, uma perna e vai levando pro forno e vai curando, seguindo sempre respeitando a temperatura,
tá bom? Então tem que tomar esses cuidados para você não exagerar. O que vai fazer queimar sua peça é o excesso de temperatura, tá? Essa live Viva Biju vai ficar salva aqui no Instagram, tá bom? A minha amiga da Dote, a Patrícia, Denise Storino. Oi, Florinha! Posso usar papel de scrapbook na cerâmica plástica? Lawrence, o que você quer fazer? Me conta. Se não der tempo de contar aqui, depois você me conta Coarte. Lawrence Coarte. Me conta aqui no direct do Instagram. Você pode me mandar qualquer ideia que você quer fazer. Dá para fazer, gente, inclusão de muitos materiais, tá? A Flora daqui é um exemplo. Até casca de cebola você pode colocar na massa. Assim, tem coisas incríveis que dá para fazer. Glitter, folha metalizada, aquelas de douração, né? As resinas, os vernizes, os pigmentos em pó. Ó, Maiara Barbosa. Eu fui me meter em ver os acessórios de PV Clay. Nem sabia que existia. Agora tô em desespero. Gente, é o que eu tô dizendo pra vocês. E ó, não sei se a Maiara aqui já começou a pesquisar nos perfis aí de Pinterest, né? Instagrams aí internacionais, hashtag Polymer Clay, jewels lá, as joias, acessórios, statement, coloca em inglês, né? Anel, brinco, colar, pulseira, Polymer Clay. Gente, é assim, é surtante. É por isso que eu falo pra vocês. Quem é do mundo das bijuterias e dos acessórios e resolve dar esse passo pra conhecer, fica doidona. Porque é muita coisa que você pode fazer. E são peças muito criativas, muito originais, tá? Que vão dar, assim, é uma outra porta que se abre dentro do mundo das bijuterias, dentro do mundo da criação de acessórios, né? Dentro do Clube da Massa, a gente tem joalheiro, né? Orives, que trabalha com Polymer Clay. A gente tem não só um profissional que tem mesmo seu ateliê, né? Que é o Léo Pinheiro, mas a gente tem também outras amigas. Tem a Cal Gerber, que tá aqui, que também já fez curso de joalheria, sabe de como é versátil aplicar o Polymer Clay e a cerâmica plástica em metais. Então é muita coisa que dá para fazer, mesmo. Aquarela é um mundo encantador. Eu entrei e não quero sair nunca mais. Gente, é isso. A Maiara Barbosa aqui, achei interessante. Nem imaginava que existia, agora tá louca, né? Foi o que eu falei. A gente começa... Quando eu vi, eu vou contar pra vocês assim. Eu conheço de vista, acho que desde 2014, 2015, tá? Não sou centenária no mundo da cerâmica plástica do Polymer Clay, mas me desenvolvi pela minha curiosidade, pela minha aplicação em estudar o material. Eu decidi que eu queria ser uma especialista em Polymer Clay e eu fui assim a fundo, dediquei minha de alma mesmo para entender o material, né? Assumir e assimilar o material. Isso é muito importante. Quando você domina, você descobre tudo que você é capaz, né, de fazer, e a criatividade vem e você começa a entender que isso dá, isso não dá, isso você consegue, se não dá assim você faz assado. Então essa é a magia, porque dá pra você viajar demais. E aí eu acho que foi lá por final de 2018 para 2019 que eu realmente comecei a trabalhar com a massa, a colocar a mão mesmo e falar, eu preciso entender o que é esse negócio aqui, como é que faz, como é que fazem tudo isso, né? Vídeos internacionais, né? Muito teste, aplicação, pesquisa, erro, né? Hoje a gente vê muitas vertentes, tá? De pessoas que trabalham. Tem pessoas que fazem peças mais exclusivas, mais originais, mais únicas. Tem artistas aí internacionais, aí as meninas do Instagram, dos Reels, aí as estrangeiras que fazem, por exemplo, de 50 a 60 pares de brinco de cada cor. Então tem mercado, né, internacional para isso também. Tem pessoas que fazem mais a peça única, tem pessoas que fazem mais a peça artística, tem pessoas que fazem mais brincos, tem pessoas que gostam de fazer mais colar. Então tem muito mercado. E o que é mais interessante em tudo isso é que nenhum é igual ao outro, tá? Cada um coloca a sua essência, tá? Isso que eu acho que é mágico desse material. Gente, quero agradecer aqui a presença de todas vocês, tá? Muito obrigada pela participação.
Convido vocês para me seguirem aqui no Instagram, se você não está seguindo ainda. Vai lá no meu YouTube também, já se inscreve para você poder assistir a live, né? Acontece em todas as quintas-feiras às 19 horas. Sobe vídeo semanal para o meu canal também. Tem as postagens aí dos perfis do feed do Instagram, do Facebook, para você poder acompanhar e você entender mais sobre esse material, tá bom? Se você tem interesse em fazer curso iniciante, a gente tem dentro da lojinha do Clube da Massa o curso Arte da Massa, que é um curso, que é um recorte do que é o Clube da Massa, o Clube da Massa é uma coisa muito maior, né? É uma comunidade, tem mais de 500 páginas, aulas, conteúdo lá, assim, para você se esbaldar em técnicas e possibilidades, tá bem? Obrigada pela presença de vocês. Espero que eu tenha ajudado aqui tirando algumas dúvidas. Se tiver mais alguma coisa que eu possa ajudar, você pode me mandar no direct. Se tem alguma coisa que não deu tempo de responder, tá? Me manda no direct que depois eu respondo para você aí o mais breve possível, tá bom?